Como saber a hora certa de mudar? Quais são os sinais? Como que eu identifico que é chegada a hora de fazer uma grande mudança em minha vida? Fazer uma mudança profissional, fazer uma mudança nos relacionamentos, fazer uma mudança de cidade. Como que eu posso saber que eu estou tomando a decisão certa? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo hoje. E desde já eu quero te convidar a compartilhar este conteúdo com aquela pessoa que você gosta, com aquela pessoa que precisa de uma mudança na vida dela. Quem sabe esse conteúdo pode estar te ajudando e ajudando também essa pessoa que você gosta tanto. Então vamos lá, vamos compartilhar esse vídeo. Aqui embaixo tem um aviãozinho, compartilha com as pessoas que são importantes para você, que você gostaria de estar aqui, que você gostaria de que esse conteúdo chegasse até elas. Vamos convidando aqui, convido umas 3, 4 pessoas e nós já vamos dar início a esse conteúdo. Isso, compartilhei, então vamos lá, vamos chegar e ir direto a acessar esse conteúdo. Como que eu vou saber a hora certa de mudar? Você já se pegou pensando, tendo dúvidas com relação a mudanças que precisam ser feitas? Será que é a hora certa? Será que é o momento? Como mudar? Como eu posso ser assertivo nas minhas escolhas? Então, no primeiro momento nós precisamos pensar aqui, por que eu quero mudar? Qual que é a situação que está acontecendo na sua vida hoje que te traz esse desejo ou esse pensamento dessas mudanças? Você gosta? Você tem uma mentalidade, uma visão, está tendo uma perspectiva que acredita que vai ser algo melhor? Porque você precisa? Porque surgiu uma oportunidade e talvez seria a oportunidade que você está esperando. E mesmo assim existem muitas dúvidas, muitos questionamentos. Vamos supor, vamos dar um exemplo, né? Você trabalha numa empresa ali há um determinado tempo e essa empresa talvez faça uma proposta de trabalho para você. Só que nessa proposta de trabalho você vai precisar talvez sair da cidade que você mora, do conforto, do contato com amigos e familiares e ir para um outro lugar diferente. Como saber se a escolha é certa, se é a escolha correta? Você já tomou uma decisão, já fez uma escolha na vida e depois se arrependeu? Não devia ter feito isso? Tantas escolhas, tantas decisões que nós precisamos tomar na nossa vida, e como que a gente vai entender que essa escolha é uma escolha certa? Então, eu quero trazer aqui para vocês que a vida, ela traz para nós sinais de que nós precisamos de mudança, sinais que nós precisamos de transformação. E como são esses sinais? Né? Geralmente são sinais emocionais, em alguns momentos são sinais físicos de que algo precisa mudar. Então, quais são os sinais aqui emocionais de que algo precisa mudar? No seu dia a dia, de repente você sente um vazio, não se sente preenchida, se sente angustiada, sente talvez até uma depressão, uma tristeza sem explicação, uma insatisfação. Isso é o desalinhamento do seu corpo emocional, dos nossos corpos, que nós temos 7 corpos. Você sabia que nós temos 7 corpos? Eu já fiz uma publicação e eu acho que eu já fiz uma live falando sobre isso. Nós temos 7 corpos. Quando os nossos corpos estão desalinhados, a gente não consegue tomar decisões. As nossas decisões, elas são movidas por essas dores aqui. Essas dores surgem desse desalinhamento. Quando existe esse desalinhamento, a gente entra num conflito e não consegue fazer essas tomadas de decisões. Então, quando você sente situações assim, esse vazio, sente essa tristeza, essa angústia. Só um minutinho, já tô um pouquinho resfriadinha, tá? Desculpa, de vez em quando eu vou dar uma escondidinha aqui, tô meio resfriadinha. Quando você sente esse vazio dentro de você, nada te preenche,
Tá sempre insatisfeito, uma insatisfação, sentimentos ruins, pensamentos ruins, desânimo. Chegou a hora de olhar para dentro, de perguntar por que esse sentimento tá ali. Perguntar para você mesmo, fechar os seus olhos, respirar, se conectar com aquilo que há de mais sagrado dentro de você e perguntar por que esse sentimento está ali. Muitas vezes a gente é levado a acreditar que os nossos maiores inimigos, eles estão fora, eles estão ao nosso redor, mas o maior inimigo que nós enfrentamos são os inimigos internos, são aqueles que estão dentro de nós. Então, quando nós estamos buscando compreender o porquê desses sentimentos, nós nos deparamos com esses inimigos internos, que são maiores, que são mais difíceis de serem enfrentados. Então, o nosso corpo dá sinais, e esses sinais são sinais divinos, são sinais que vêm nos auxiliar nesse processo de mudança e transformação. O nosso corpo físico, ele também nos dá sinais de que nós precisamos dessa mudança, dessa transformação. Hoje em dia, tudo acontece muito rápido. Hoje em dia, existe pela conexão, pela internet, pela acessibilidade, as coisas estão acontecendo numa velocidade muito rápida. E às vezes o nosso processo de mudança, de transformação interna, ele não acompanha esse processo, essa velocidade que está o externo. Então, o que nós podemos fazer? Nós respeitamos o nosso tempo, o nosso momento, para saber a hora certa de mudar, para saber a hora certa de mudar, para se entender, para se compreender, para olhar para si. Então, o nosso corpo, às vezes, ele vem para nós com dores físicas, ele vem com mal-estar, dores de cabeça, dores musculares, um cansaço, um peso, tudo isso são sinais. Avalia, tá sentindo alguma coisinha dessa? Tá sentindo algum desses pontos que eu já vim falando para você? Não, Charlene, não tô sentindo vazio, angústia, depressão, não tô sentindo insatisfação, não tô sentindo dor no corpo, não tô sentindo nada disso. Eu só tô sentindo mesmo uma inquietação sobre o que eu tô vivenciando, eu não tô gostando e eu quero mudar. É uma decisão consciente. Existe essa possibilidade também, né? Então, para entender as mudanças que nós precisamos fazer na vida, nós precisamos também entender um pouquinho e ter a percepção dos 7 pilares da existência. Vocês lembram que eu falei nas lives passadas? Vou até recordar aqui nas minhas anotações. Os 7 pilares aqui da existência, para você entender e fazer essas mudanças de forma inteligente e consciente. Deixa eu só achar aqui, para falar bem certinho para vocês. Então, quais são os 7 pilares, né? Um dos pilares são inteligências que nós estamos desenvolvendo durante a vida, durante a existência. Nós vamos desenvolvendo essas inteligências. Desculpa, voltei. Nós estamos desenvolvendo essas inteligências. A inteligência emocional, a inteligência relacional, a inteligência temporal, a inteligência espiritual, a inteligência energética, intelectual e financeira. Durante toda a nossa vida na Terra, né, essa nossa passagem, que nós temos um momento, né, que nós chegamos aqui e nós temos um tempo que nós vamos passar aqui aprendendo algumas coisas. Algumas pessoas passam por um tempo maior, outras passam por um tempo bem reduzido, outras passam por um tempo mediano, mas todos nós estamos vivenciando essa experiência humana e aprendendo e desenvolvendo essas 7 inteligências. Então, quando a gente fala em mudança, eu quero mudar. Para que a minha mudança seja tranquila, leve, suave, plena, eu preciso ter noção dessas 7 inteligências. Se você não viu essa live, volta no perfil ali, 2 lives para trás, que eu estou falando sobre as 7 pilares da existência.
e denota ali para cada pilar desse na sua vida. Como está cada pilar desse na sua vida? Qual precisa ser desenvolvida mais desenvolvida nesse momento? Cada um desses pilares. Então, quando nós falamos em mudança, nós olhamos, né? Precisamos entender como está o desenvolvimento dessas 7 inteligências na nossa vida. E o nosso processo de mudança vai ter como base essas inteligências, né? Então, como que eu vou saber a hora certa de mudar? Eu vou olhar as inteligências que eu preciso desenvolver, os meus pilares, vou avaliar aquele que está com a nota mais baixa e geralmente o meu processo de mudança começa por aquele pilar da existência que está com a nota mais baixa. Charlene, eu tô com todas as notas baixas, né? Então eu não vou abraçar e mudar todos os pilares de uma vez porque eu vou estar exigindo muito, talvez, de mim. Se eu tenho potencial para isso, tudo bem. Eu vou lá e coloco uma ação para cada um daqueles pilares. Senão eu vou escolher um desses pilares e iniciar por ele o meu processo de mudança, aquilo que eu preciso mudar na minha vida. Como saber a hora certa de mudar? A hora, exatamente, te falar, ó, esta é a hora, a gente não sabe. A gente sente, é o teu sentir. Deixa eu te contar uma história, uma experiência minha, tá? Como que eu fiquei sabendo que era a hora certa de mudar? Na verdade, eu não fiquei sabendo. Eu comecei a sentir. E como foi esse sentir? Esse sentir veio de uma forma leve, suave, e eu não percebi. Eu não percebi que havia chegado um momento que um ciclo havia se fechado e estava na hora de realizar o processo de mudança. Então esse sentir foi ficando cada vez mais forte, cada vez mais pesado. Então a insatisfação foi crescendo cada vez mais, a tristeza foi crescendo cada vez mais, a angústia, os sentimentos, os pensamentos ruins foram crescendo cada vez mais, até o ponto de eu entrar numa frustração tão grande que eu me achava totalmente desajustada, porque eu tinha vários movimentos para querer manter a minha vida sem tristeza, sem ansiedade, sem amargura, sem pensamentos ruins, e eu estava totalmente conectada na tristeza, na amargura, na ansiedade, nos pensamentos ruins. E tudo isso porque eu não conseguia entender a comunicação do meu corpo, dos meus sentimentos, da minha emoção com a minha consciência. Então nós temos aqui as nossas necessidades que precisam ser supridas, e essas necessidades precisam ser supridas, inclusive nos momentos de mudança, nessas viradas de ciclo, onde nós precisamos fazer essas mudanças. Nós temos a necessidade do nosso ego, que precisam ser supridas, e nós temos as necessidades do nosso espírito. Como assim, Charlene? Temos que suprir as necessidades do ego e temos que suprir a necessidade do espírito. Porque nós somos seres conscientes, somos consciências, seres espirituais, divinos, vivenciando uma experiência humana. E Deus, Deus, eu chamo de Deus, né? Como que você chama? Eu tenho essa crença, eu creio no Criador maior, numa consciência divina universal, e eu gosto de chamar de Deus. Como que você gosta de chamar? Como que é essa força criadora para você? Né? O todo, a força criadora, Deus, a divindade. Esse Criador, né, o todo, que criou todas as coisas, ele não ia nos dar algo que não tivesse uma função. Então, quando nós falamos de ego, a energia, a essência, o poder necessário para suprir esse nosso ego aqui, que está identificado. O meu ego está identificado como Charlene. Quem tem a responsabilidade de suprir as necessidades do meu ego é o meu espírito. E o meu ego tem desejos de mudança. Entende? Então, de tempos em tempos, o seu ego vai estar pedindo para que alguma coisa seja mudado.
Meninas, travou até onde vocês ouviram? Fala pra mim. Voltou já, me falaram. Até onde vocês ouviram que eu fui falando. Eu não vi que tinha travado. Eu vou falando. Qualquer coisa vocês escrevem aí pra mim. Então, o meu espírito, ele tem a função, né? Imagina, vem de cima a função de suprir as necessidades do meu ego. E em contrapartida, o meu espírito tem necessidades que serão supridas pelo meu ego. É uma troca. O meu espírito... Ah, obrigada então. Tá normal já, tá bom. O meu espírito tem necessidades que vão ser supridas pelo meu ego. Então, Deus, ele não ia fazer uma coisa... Eu fiquei muito tempo pensando por que Deus tinha dado uma coisa, né? Pensava assim, nos meus pensamentos, no meu julgamento. Por que Deus, ele traz para nós, coloca um negócio tão difícil de lidar, que é o ego? Eu não compreendia o ego. Não entendia por que Deus dá um negócio que fica só nos prejudicando, nos boicotando, mas não é isso. É uma falta de entendimento, de conhecimento e de entender o funcionamento das coisas, as leis que regem tudo. Então, o ego, ele precisa ser suprido diretamente pelo nosso espírito, né? Esse espírito, algumas culturas, né, dentro da igreja, do cristianismo, é chamado de Espírito Santo, do conhecimento mais oculto, chama de centelha divina, eu superior, força, né, divina em nós. Então, tem algo divino que está dentro do nosso espírito que supre diretamente as necessidades do nosso ego. Agora, o nosso espírito tem necessidades também, que é necessidade de evolução e crescimento. Então, quando o nosso ego não está suprindo as necessidades do nosso espírito, o nosso espírito vai reclamar também e vai exigir do nosso ego essa mudança. Você está crescendo, você está evoluindo, você está crescendo, você está evoluindo, o teu próprio espírito vai falar, manda a informação para cá, porque nós precisamos crescer e evoluir. O universo, ele desde o momento da expansão do Big Bang, ele começou a crescer e nunca mais parou de crescer. Até hoje a ciência estuda e verifica que o universo está em pleno crescimento. Então as coisas estão crescendo, evoluindo e nós estamos contribuindo com esse crescimento do universo. Então quando nós falamos em como saber a hora de mudar, é um processo interno de observação constante, de sentir o que está acontecendo aqui. Quem que está precisando dessa mudança? É o meu ego? É o meu espírito? É o meu ego que está pedindo essa mudança? Eu vou pedir as ferramentas necessárias lá para o meu espírito para mim fazer esse processo de mudança de uma forma suave. Às vezes é mudar de emprego, às vezes é mudar de casa, às vezes é mudar a vida. Eu preciso mudar minha vida completamente, tá tudo errado. Então chegou um momento na minha vida, né, que eu estava contando a historinha, em que eu falei, nossa, tá tudo errado, eu preciso mudar minha vida completamente, tá tudo errado, não tava nada certo. A vida financeira estava um caos, os relacionamentos estavam um caos, o relacionamento com os filhos estava um caos, o relacionamento profissional estava um caos. E em meio àquele caos, como que você vai ter percepção do que mudar? Então, nesse momento, né, se você se conectou nesse momento como eu estava, um momento da minha vida, eu fui buscar essas informações lá no meu espírito e a única coisa que o meu espírito falava para mim aqui era o desenvolvimento do amor próprio. Olha só, como que eu ia mudar minha vida financeira, como eu ia mudar os meus relacionamentos, como eu ia mudar minha vida profissional, como eu ia mudar todas as coisas que estavam me incomodando naquele momento. O primeiro passo foi desenvolver o amor próprio. É entender que eu não estava me amando, que eu não estava permitindo que esse amor fluísse lá do meu espírito, chegasse aqui no meu ego, né? Então, a gente não sabe exatamente a hora de mudar. A gente vai sentindo. E a gente vai tendo essas percepções, esses sentimentos, né? Eu preciso mudar. Você vai começando a sentir aquele incômodo.
você vai começando a sentir aquela inquietação dentro da vida profissional. De repente, né, uma coisa também que aconteceu comigo, que me deixou num conflito muito grande. Lutei, trabalhei, me esforcei, fui lá até que eu consegui uma bolsa integral na faculdade que eu queria, da forma que eu queria, né? Um desejo lá da infância de estudar ciência, de ser uma cientista. E daí pesquisei, até que entrei num curso lá que ia me deixar em contato com a tecnologia. Fiz a faculdade, fiz estágio, trabalhei durante 7 anos. De repente, não estava mais feliz lá. E daí? A frustração me pegou por quê? Porque eu tinha pego aquilo. Eu tinha pego aquela história. Eu tinha pego a minha história de superação. Eu tinha pego a como que eu tinha conquistado tudo com muita luta, com muita batalha. Então eu não aceitava a mudança. Eu não aceitava que os ciclos mudavam. E não existe algo que não está em mudança. Hoje eu entendo isso. O universo está em constante mudança. Como aceitar essas mudanças? Se alinhando esses 7 corpos, alinhando as necessidades do ego com as necessidades do espírito, cooperando. O meu ego coopera com o meu espírito, logo, meu espírito coopera com o meu ego. Então, uma dica, né, para você. Se você não ouviu esse recado através do sentir, você vai acabar ouvindo de outras formas. Foi o que aconteceu comigo. O sentir veio vindo e eu não me permiti ouvir esses recados. Eu fui insistindo, e aí que o nosso corpo ele sente. Por quê? O recado vem numa doença. Quantas pessoas que descobrem uma doença terminal e mudam toda a vida delas? Pessoas que só viviam dedicadas ao trabalho, não tinham tempo para a família, não tinha um lazer. E daí descobre que está com uma doença terminal. Ela muda toda a vida dela, ela se transforma por descobrir aquela doença. Quantas pessoas, elas só mudam depois do que rompem um relacionamento, que está ali há muito tempo tendo um relacionamento, acontece alguma coisa que um dos dois não quer. Depois daquilo, a pessoa entende que ela precisa mudar. Uma dor muito grande. Quando perde alguém importante, quando tem uma falência no seu negócio, não dá certo, uma perca muito grande. Desculpa mais uma vez, tá, gente? Uma perca muito grande. Então, quando a gente não consegue sentir, perceber esses sinais que vêm sutilmente falando, olha, esse ciclo fechou, nós vamos começar um novo movimento. Quando a gente não aceita isso vai se engessando, somatizando, e acontece uma coisa que, vai fazer a gente mudar. No meu caso, foi uma falência. Eu fui, né, eu não aceitei essa mudança desse emprego. Então, o que aconteceu? Nesse movimento, eu fui demitida. Eu não aceitei sair comigo. Não aceitei sair comigo. E eu entendia. Eu falava, nossa, eu entendia não. Eu fui percebendo, eu falei assim, nossa, o que tá mudando? O que tá acontecendo? Fui perdendo o controle. Nisso, eu fui empreender. Eu tinha um sonho de empreender, uma vontade, fui empreender, mas não era aquilo. Os recados estavam sendo dados e eu não estava entendendo. Então, em menos de um ano, eu tive uma falência enorme, eu fiquei completamente endividada. Então, vem aquela dor. Você vai mudar? Você vai mudar? Tem coisas a mudarem aí, tem paradigmas a serem quebrados, tem situações a serem ressignificadas, né? E a vida coopera. A vida ela é bem legal nessa parte, porque ela coopera. Quando a gente precisa mudar, ela dá um jeitinho, ela vai e te ajuda, né? Na forma toda amorosa dela. Ou vai, né? A vida ela coopera. Então, às vezes, se a gente não tá escutando, não tá sentindo esse recado sutil da hora da mudança, às vezes vem uma coisa um pouquinho mais pesada, assim, dá um toquinho um pouquinho mais forte, que chegou a hora de mudar, tá?
E essa mudança, para ela ser fluida, ela precisa ser acompanhada do desapego e da fé. Do desapego, desapegar da história, desapegar do passado, desapegar de coisas, desapegar de pessoas e da fé. Porque a gente está mudando sem saber o que vai estar realmente em determinado lugar. Tem uma expectativa, tem uma visão, uma mentalidade, mas a gente não tem controle sobre o que vamos encontrar naquele próximo momento. Não temos controle do que vamos encontrar naquele trabalho, do que vamos encontrar naquela cidade, do que vamos encontrar na nova situação que nós estamos direcionando. Então, ela precisa ser acompanhada do desapego e da fé, né? Então, desapegar também é um processo que demanda autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, autoconhecimento de si, de suas emoções. Por quê? Porque a gente acredita numa estabilidade. Quantas pessoas que batalham e falam, eu vou fazer um concurso público porque eu quero ter uma estabilidade de trabalho financeiro, em busca da estabilidade. Tem pessoas que passam anos fazendo concurso público em busca dessa estabilidade. E algumas acontecem com o que aconteceu comigo. Trabalham, estudam, conseguem a tão sonhada estabilidade. Depois de um tempo trabalhando, descobrem que não são felizes naquele trabalho. A vida pedindo ali a mudança, o desapego daquela situação. Dela se redescobrir como profissional naquilo que ela realmente gosta. Pessoas que acabam ficando até mesmo doentes devido ao trabalho. Quantas doenças relacionadas ao trabalho porque não são felizes no trabalho que elas estão. Então não existe essa tal estabilidade no universo. Quantos casais, que nós olhamos assim, você pensa naquele casal, você fala, nossa, que casal lindo, que casal perfeito, que casal maravilhoso. E quando você vê, o que aconteceu? Eles se separaram. Daí você fala, nossa, todo mundo fala, nossa, fica todo mundo impressionado. A vida chamando para mudança, para desapego, para transformação. Então, por mais que a gente tenha essa falta de ilusão que nós estamos aqui parados, que eu estou aqui sentadinho numa cadeira, que o meu celular está aqui paradinho aqui nesse tripé, nessa ring light aqui, que você está aí paradinho, isso não está acontecendo. O nosso planeta, ele está aqui, a centenas de quilômetros por hora, em movimento, e o universo todo está em movimento, está tudo movimentando. Então, desapegar dessa ideia de estabilidade, porque isso não existe, é uma falsa estabilidade. Sempre a vida vai estar te pedindo um movimento, uma ação, uma mudança, tá? Deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui. Com relação também à carreira, como saber a hora certa de mudar, de fazer uma transição de carreira, olhar também essas sensações, olhar esses sentimentos, mas entender também que não existe uma única carreira na vida, A gente pode passar por várias oportunidades de trabalho, fazer várias coisas diferentes. De repente você passa a vida 10, 15, 20 anos fazendo uma coisa, e de repente a vida começa a te chamar para um outro movimento. A vida me chamou para tantos movimentos diferentes. Eu já trabalhei em linha de produção, eu já trabalhei em restaurante, eu já tive meu próprio negócio com linha de produção também, com produtividade, com uma microempresa. Eu já trabalhei com projetos, eu já trabalhei em tanta coisa, e hoje eu estou nesse movimento de servir aqui na internet através do meu trabalho, através de terapias, através da numerologia, através da análise existencial. Hoje é esse movimento. Quem sabe, quanto tempo esse movimento dura? Quando que a vida vai me chamar para um novo movimento? Então não existe
carreira ideal para todo sempre. De repente, né, uma pessoa nasce e vive, passa a vida toda dela trabalhando numa única função e tá tudo bem, tá tudo tranquilo, tá tudo certo dentro da configuração dos desejos de alma e de ego dela. Agora, outras pessoas, a vida talvez venha estar chamando para um outro movimento. Isso a gente está falando na vida profissional. Mas as mudanças vão vir de uma forma ou de outra. Em outros, não existe uma questão que vai ser engessada, a vida toda engessada. Então, nós somos seres espirituais, existenciais, e nós estamos em constante evolução. Para o que a vida está te chamando hoje? Como que eu vou saber, Charlene, para que a vida está te chamando hoje? Qual que é o maior incômodo? O que dói mais? É na vida financeira? É nos relacionamentos? É na vida profissional? Ai, tá doendo tudo. Não, mas dá uma avaliada, sabe? De 0 a 10, assim, dá uma olhadinha aquilo que tá doendo mais neste momento. É nesse ponto que deve ser mudado primeiro. Esse local que você deve buscar ações para mudar primeiro. Daí você vai fazer o quê? Vai colocar ali uma ação prática e possível dentro do seu estado de consciência atual, dentro das suas possibilidades no momento. O que eu posso fazer? Que pequeno movimento que eu posso fazer? Que eu vou fazer esse movimento constantemente para mudar determinada coisa na minha vida. Por exemplo, eu estou com um problema na minha vida financeira. Eu estou endividado, né? Como que eu vou fazer para sair dessas dívidas? Eu vou fazer pequenos movimentos. Eu vou começar gastando menos do que eu ganho e criando um movimento para gerar mais renda. Renda extra, comprar alguma coisa para vender, prestar um serviço diferente, para gerar esse movimento para ganhar um pouquinho mais do que essa situação para que eu saia das dívidas. Ah, mas a dívida é muito grande, então vai estudar educação financeira. Eu não tenho dinheiro para pagar um curso. Vai buscar os recursos dentro de uma biblioteca pública, dentro do YouTube, dentro das pesquisas do Google, né? Se não tem condições neste momento de ter uma mentoria financeira, uma pessoa especializada para te ajudar, quais são os recursos? Eu vou estudar educação financeira, o que tem disponível na internet. Olha, gente, que tem conteúdo, hein? Tem muita coisa disponível ali para buscar os recursos ali para fazer essa mudança. Então, o que dói mais? Eu vou buscar ali essas pequenas ações práticas e possíveis para fazer esse processo de mudança. Então, nesse processo todo, para que se compreenda essa comunicação entre o ego e o espírito, precisa acalmar a mente, serenar. Então, fechar os olhos, fazer um momento de oração, de introspecção, com você mesmo, respirar profundamente, perguntar ali. Deixa eu ver que alguém falou alguma coisa. Tem muitas possibilidades de conteúdo. Tem muita coisa, né? Quando a gente quer um acompanhamento um pouco mais profundo, né? O contato com outras pessoas, esse movimento que existe, esse contato que existe, né, entre um mentor e um mentorado faz toda a diferença. Mas se nesse momento eu falo, eu não posso, não há possibilidade, não consigo, então eu faço o meu trabalho de pesquisa, o meu trabalho de cientista, vou lá, pesquiso, acho o conteúdo, e não é simplesmente só achar o conteúdo. Achar o conteúdo não é uma dificuldade muito grande, mas colocar em prática, a vida chama para ação, para colocar em prática, para dar esse primeiro passo, como a Sueli, eu acho, falou aqui nos comentários para nós, né, para dar esse primeiro passo. Então, relaxar sua mente, acalmar o seu coração, ter essa comunicação com você mesmo. Então,
você pergunta, né, ao seu espírito, aquilo que há de mais sagrado dentro de você, que tem todas as respostas, né? Nesse momento da minha vida, eu tô sentindo um incômodo nessa área, assim, assim, assim. Eu tô lendo ali, ó, a minha anotação. Qual é o meu próximo passo evolutivo? O que eu tenho que fazer para me evoluir? A minha alma tá clamando aqui, o meu... Ah, Suzana, isso, Suzana. A Suzana falou para nós aqui, para dar o primeiro passo. Qual o meu próximo passo nesse processo evolutivo? Como que eu vou fazer, né? O que eu devo fazer? Ter esse contato. E esse sagrado que existe dentro de nós, esse Espírito Santo, essa centelha divina, vai te dar uma orientação. Estuda tal coisa, se acalma, relaxa, entra numa terapia, faz um curso tal, né? Confiar, ter confiança na espiritualidade, na sua espiritualidade, faz toda a diferença para você não se sentir sozinho, não se sentir vazio, não se sentir desconectado, né? Porque quando nós não temos esse contato com esse sagrado que existe em nós, nós sentimos esse vazio, essa desconexão que atrapalha ainda muito mais no nosso processo de evolução e de desenvolvimento, né? Então fazer isso, acalmar, serenar e perguntar qual que é o próximo passo, qual que é o próximo passo e estar atenta, né? Estar atenta para essa orientação, estar atenta para esses sinais. Quem você é? Isso é muito importante num processo de mudança. Porque se eu não sei quem eu sou, se eu não sei o que eu sou, o que as pessoas falam para mim vai me levar a mudar, mesmo se eu não queira mudar coisas que estão certas para mim. Agora, quando eu não sei quem eu sou, qualquer orientação, qualquer vento, com qualquer palavra mal falada, qualquer crítica, me leva a mudar coisas em mim que estão certas, que estão corretas. Então, eu preciso saber quem que eu sou. Eu preciso saber que eu não sou a minha profissão, que eu não sou o meu trabalho, que eu não sou um número, que eu não sou nem mesmo a minha mente. Eu vou muito além. Eu sou um ser em evolução, um ser consciente que existe algo divino em mim e quem mais que eu sou? O que eu gosto? Por que eu gosto? Para onde? Quais são minhas qualidades? Quais são os meus talentos? Eu preciso saber quem eu sou para que eu não seja levado por orientações que vão me desconfigurar ainda mais. Até compartilhei nos stories hoje que há um tempo atrás eu contratei um mentor para me ajudar, né? Uma pessoa que tinha mais experiência que eu para me ajudar aqui no meu processo aqui na internet. E ele chegou para mim, para o meu conteúdo, para as coisas que eu falava, olha, esse negócio seu aqui não vai dar em nada. As pessoas só querem saber de oração com você e de estudo bíblico. E daí aquilo, sabe, me incomodou, me doeu um pouco, né? Eu falei, nossa, né? Eu gostaria de ter um acompanhamento assim, desse jeito que eu tô oferecendo, né? No momento que eu precisei. Eu não encontrei bem assim, né? Nesse momento. E, e eu fui e entendi o sinal. Ó, tá na hora de mudar. Você fez um movimento aqui para essa mentoria, mas não é para você, não é o correto para você. Então, o que eu fiz? Eu não mudei o meu jeito, eu não mudei o que eu estava fazendo aqui, que eu tinha recebido essa intuição dessa parte superior, sagrada e divina. O que eu mudei? Eu mudei de mentor, entende? Porque eu sabia quem eu era, eu sei quem eu sou. E para chegar nesse ponto de saber quem eu sou, não foi um processo fácil, tipo, dormi, acordei, eu sei quem que eu sou. Foi um mergulho profundo lá dentro de mim. Foi um mergulho profundo nas minhas questões, nas minhas causas, para saber quem que eu era. Para chegar ao ponto de uma pessoa que eu olhava e falava, nossa, tem muita experiência para me orientar,
e não seguir a orientação daquela pessoa. Então, precisa saber quem você é. Porque depende do lugar onde você está conversando, a pessoa fala, faz isso, faz aquilo outro, e você fica lá, ó, tipo uma bolinha de ping-pong para lá e para cá, e lá dentro a insatisfação ainda é muito grande. Então, entrar nesse processo de autoconhecimento, de saber quem é a pessoa mais importante da minha vida, sou eu, e sou eu que tenho, eu preciso me conhecer muito bem. Eu preciso conhecer quem eu sou para facilitar os meus processos de mudança. Porque quando eu não sei quem eu sou, a vida nos leva a viver um conflito, a mente, né? A mente nos leva a viver nesse conflito contra o espírito. Por quê? Porque a mente, ela quer nos proteger, o nosso ego quer nos proteger aqui. Agora, o nosso espírito quer a evolução. Então, até que ponto que eu estou sendo movida só pelo ego? Até que ponto que eu estou sendo movida só pelo espírito? Porque os dois têm que estar andando juntos, de mão dada, tá, gente? Lembra do comecinho da live que eu falei? Que Deus não ia dar uma coisa para nós que não tivesse necessidade, que fosse nosso inimigo. O ego não é nosso inimigo, ele quer nos proteger. Mas pensa que o ego ele é menor, o espírito é maior, o espírito quer evolução. O espírito não pode sair evoluindo e abandonar o ego aqui. E o ego não precisa ficar numa redoma de proteção e esquecer que tem um espírito. Então nós precisamos viver com essas ferramentas que nós temos de nós mesmos, de quem somos, alinhados, tá? Para que o nosso processo de mudança seja gostoso, seja leve, para que a gente possa realmente curtir a vida, viver a vida, não apenas sobreviver e passar pela vida. Então, mais uma coisa. Como que tá o seu ego? Ele está saudável ou ele está doente? Como está o seu ego? Ele está forte ou ele está fraco? O que é um ego forte? Né? Não é um ego, uma pessoa egocêntrica. É uma pessoa que tem um ego saudável. Então, o ego saudável, ele está do lado, né, da casinha do ego forte. Então, seu ego é saudável ou é doente? O seu ego é forte ou é fraco? O que é um ego fraco? Um ego que quer que as suas necessidades sejam supridas pelo externo, pelos outros, né? Um ego fraco é aquele que não sabe buscar os recursos para suprir suas necessidades no espírito. Como está o seu ego? Está no sagrado ou está no safado? Como está o seu ego? O ego sagrado, o ego forte, o ego saudável, ele vê o belo, ele vê a alegria, o amor, a leveza, a harmonia. Isso é um ego saudável, tá? Tô caminhando para esse lugar, Charlene. O que é um ego safado, fraco, doente? É um ego conectado na vingança, na raiva, no egoísmo, na violência, nas frequências mais baixas. Nas frequências, se você não conhece, procura lá para estudar um pouquinho sobre a tabela de Hawkins e veja essas frequências mais baixas. Esse ego conectado nessas frequências mais baixas é um ego doente. Então, é um ego fraco, é um ego conectado no safado. Então, como está o seu ego? Será que precisa de cura aí? Será que precisa fortalecer alguma coisa? Será que precisa de uma conexão espiritual mais elevada? Realinhar os seus corpos? Como está o seu ego? Né? Como que eu vou saber a hora certa de mudar? Desculpa, gente. Como que eu vou saber a hora certa de mudar? Quando eu estiver sentindo. E como que essa mudança vai ser certa? Como a mudança vai ser fluida? Quando eu estiver conectado. Quanto mais saudável for o meu ego, mais as mudanças que eu vou fazer vão ser assertivas. Faz sentido para você? Faz sentido tudo isso que eu falei? Te ajuda aí nos seus processos de mudança? Te ajuda aí no desenvolver da sua vida, da sua existência,
das coisas que você precisa mudar? Me fala depois ali nos comentários, vou deixar gravado. Depois você me fala se esse conteúdo te ajudou de alguma forma a ter essa percepção sobre você. E quando a gente fala sobre frequências baixas dessa tabela de Hawkins, né, que é um cientista que passou muito tempo ali estudando essas emoções humanas, quando nós estamos conectados às frequências mais baixas, a nossa vida está paralisada. Se você sente assim na sua vida, ai, nada flui, tá tudo travado, né? Só presta atenção se não está sendo um pouco exagerado, porque às vezes está fluindo, devagar, mas está fluindo, né? Às vezes eu falo para as meninas que fazem mentoria comigo, falo, ó, tem certeza que está tudo travado, tudo? Dá uma prestada atenção, vê se não tem uma coisinha ou outra que está fluindo, porque tem o teu tempo, cada um tem o seu tempo, né? A vida, o universo tem um movimento e nós temos o nosso movimento. Às vezes não está tudo travado, né? Mas quando já estamos nessas frequências mais baixas, a nossa vida está travada. E eu descobri nesses processos, nas minhas pesquisas, nas minhas experiências que eu fui fazendo, que o perdão, ele ajuda a elevar nossa frequência no nível de aceitação. O que é esse nível de aceitação? É eu entender que o que ficou lá atrás, ficou, né? Eu posso ressignificar através de terapias, eu posso ressignificar as coisas que ficou lá, mas eu aceito e decido fazer um pouco diferente. O perdão, ele te aceita sair te ajuda a sair das faixas baixas ali dessa tabela, da raiva, da amargura, do rancor, da tristeza, da melancolia, e ele vai te ajudando a ter acesso a frequências mais baixas, que está lá na frequência da aceitação, na frequência da coragem, né? Vai elevando a sua frequência. Quando você eleva a sua frequência, teu movimento aqui fica um pouco mais, vamos supor, como é que eu vou te explicar? Rápido. Teu movimento de frequência vibracional fica um pouco mais rápido e você começa a perceber a sua vida em movimento. Eu sentia assim a minha vida travada, até que eu entendi a importância do perdão. Porque eu não conseguia fazer nada que desse certo. Dava certo um tempinho, alguns meses, e já estava dando problema de novo. Ia lá, acertava a vida financeira, o relacionamento estragava. Arrumava o relacionamento, a vida familiar estragava. Arrumava familiar, interpessoal, as amizades estragavam. E eu entendi que eu precisava elevar essa minha frequência. Então, o perdão me ajudou a elevar essa frequência e a expandir, abrir minha mente para muitas coisas que antes eu não entendia. Então, se você se sente preparado para esse próximo passo, para mergulhar dentro de você profundamente, tirar algumas coisinhas que não servem mais, desapegar do passado, para iniciar esse processo de mudança, lá na minha bio tem um link da mentoria do perdão, acessa lá. Olha só, gente, essa mentoria eu trabalhava ela individualmente com cada cliente, né? E ela estava num preço bem elevado para muitas pessoas. Então, o que eu fiz? Eu gravei todo o conteúdo, eu gravei tudo, e disponibilizei ela por menos da metade do valor que eu estava trabalhando até dezembro do ano passado. Então, ela está por R$197 e você pode parcelar no cartão em várias vezes ali para ficar bem levinho, para ter esse processo, essa metodologia, desapegar, sabe? Soltar essa carga pesada e iniciar esse processo de mudança. Como saber a hora certa de mudar? Dando o primeiro passo, tá bom? Então, eu agradeço muito a presença de todos vocês que passaram aqui, que deram boa noite, mandaram um oi e deram palminhas que eu vi aí. Agradeço muito vocês estarem aqui comigo, compartilhando, fazendo essa troca. E na terça-feira que vem eu te espero de volta, tá? Acompanha ali nos stories
que eu vou falar o tema da nossa live da terça-feira que vem, tá bom? Beijo, tchau!